o roteiro que a gente programou foi como minimizar os impactos de ransomware e acelerar a recuperação dos dados, a proteção contra exclusões acidentais, ameaças internas e perda de informações críticas, o backup como pilar fundamental de uma estratégia de cyber resilience, boas práticas para fortalecer a proteção do Office 365 e como garantir a continuidade dos negócios diante de incidentes de segurança. Vamos lá, Roger. Então, deixa eu dar uma introdução para vocês do que é a VIM. Quem é a VIM no mercado? A VIM, ela traz aí, pontuada por vários órgãos de pesquisa do Gartner, Forrester, GigaOm, IDC, como líder de mercado de backup e resiliência de dados. Então, ela foi muito além de uma ferramenta de backup. E falando em Gartner, mais um, Roger, eu gosto de citar que chegar nesse quadrante não é fácil, se manter nesse quadrante é um desafio, porque a concorrência está aí batendo na nossa porta todo dia, e estar no quadrante de líderes há 9 anos significa que é uma empresa sólida, que não está aqui brincando, está aqui olhando as demandas de mercado e está aqui sempre ajudando o seu produto a melhorar continuamente, no dia a dia. Vamos lá, Roger. Bom, a VIM, ela é criada visando a resiliência de dados. Então, hoje, ela aborda 5 pilares essenciais para entregar essa resiliência de dados. E eles são backup, a recuperação de dados, liberdade, segurança e a inteligência de dados também. Então, o produto ele aborda todas esses pilares, trazendo funcionalidades que conseguem promover e entregar cada um deles. E vocês vão descobrir isso durante a apresentação. A Vim hoje tem mais de 450 mil clientes no mundo todo. Apesar de vocês verem aí alguns grandes de mercado, como Yamaha, Canon, Mondelez, ela também tem produtos que atendem desde o pequeno até esses grandes. E está presente também em 82% da lista da Fortune 500. Roger. Então vamos começar. Como minimizar os impactos de ransomware e acelerar a recuperação de dados? Eu queria saber de vocês se alguém ainda tem dúvida sobre o que é um ransomware. Se alguém sabe, nunca ouvi, eu só ouvi falar, porque hoje está na mídia. Se alguém quiser se manifestar, levantar a mão, colocar no chat, fique à vontade. Mas vamos lá. Roger, pode seguir. Eu fui para uma IA, óbvio, e perguntei, o que é um ransomware? Simples, eu acredito que a maioria deve fazer isso hoje. Vai no Google e pergunta e ele vai te responder já com a IA. O ransomware é um software malicioso, ou malware também, que sequestra os arquivos ou o sistema da vítima. E hoje, não vou ler todo o texto, tá? Mas hoje ela é a principal praga virtual, a que mais dá trabalho, a que chega a impossibilitar um negócio de continuar e dá muito, muito prejuízo mesmo. Algum adendo, Roger? Exato. Muito bem colocado, Braga. Eu adiciono que, por exemplo, no Brasil, o Brasil ele é o terceiro país mais agredido, o que mais tem problemas exatamente com esse questão do ransomware, né? Dia após dia a gente vê no noticiários empresas que têm a sua reputação manchada com questões de ransomware, perdas de faturamento agressiva, meses parados sem poder faturar por conta do ransomware, né? Então, o ransomware, ele sequestra o principal para as empresas, que é exatamente o dado que hoje é tido como o novo mina de ouro, a nova joia da coroa das empresas. O ransomware vem atacar exatamente o controle do dado das empresas. E isso é um problema. E as empresas têm que se dedicar, se debruçar a proteger as suas informações, a proteger os seus dados contra esse mal, né? E aí a indústria está se movimentando a questão de proteção, né? Como se proteger como se proteger as empresas contra esse problema que é o ransomware, né? E como se proteger de um ataque de ransomware hoje? Além de vários métodos, o backup hoje ele faz parte de um modelo, de uma forma de proteção e pasmem, hoje a maioria dos sensors, quando entram dentro de casa, eles nunca entram fazendo alarde, eles entram silenciosamente, buscam o seu ambiente de backup e tentam destruir esse ambiente, porque o backup hoje é a forma mais rápida, mais segura e a que realmente traz de volta o teu ambiente no ar. Não é só trazer um ambiente que eu estou livre do ransomware, mas o backup é uma porta de proteção essencial num modelo onde eu falo, poxa, como eu vou me proteger do ransomware? Eu preciso de um backup. E eu preciso que esse backup seja protegido contra esse ataque também. Roger? Exatamente, exatamente, Braga. Falou muito bem. E o backup, ele é o elo final, ele é o elo garantidor da possibilidade de restauração das empresas, né? Eu costumo falar que a proteção contra ransomware é como camadas de uma cebola, são camadas de
de proteções que as empresas têm que construir. E o backup é uma dessas camadas. Você vai ter firewalls, você vai ter a parte de microsegmentação, você vai que reduz a possibilidade de lateralidade do agressor na infraestrutura, você vai ter a parte de SOA, a parte de ambiente, de análise de logs de estrutura, e o backup é um deles, né? E o Braga falou muito bem, quando um agressor entra dentro da infraestrutura através de identificação, que a gente vai falar mais para frente, a primeira coisa que ele vai fazer é se deslocar de maneira lateral, espalhar as suas possibilidades dentro da empresa. Ele vai, normalmente, também tem dados que garantem que esse agressor fica dias dentro da corporação com log para poder fazer esse espalhamento lateral. E o primeiro servidor, a primeira parte que esse agressor vai buscar é a área de backup. Se eu estou falando de proteger a joia da coroa, que é os dados, a forma de eu conseguir ter êxito do sequestro dos dados e ter êxito na capturação de bitcoins, de valores dessa empresa, é exatamente inibir a possibilidade de recuperação. E aí o backup, e aí a parte de restauração é importante. Ter ferramentas e métodos e arquitetura que permita que você consiga a recuperação efetiva das informações contidas no backup, né? Perfeito, Roger. E hoje, a regra mais comum usada por todo o mercado é a regra 3-2-1. Ou, como a Vim gosta de nomear, ela tem uma regra 3-2-1-1-0. O que que essa regra prega hoje para mim? Que quando eu estou falando em backup, eu preciso ter pelo menos 3 cópias diferentes do meu dado. Eu venho de uma época, como vocês podem ver pelos meus cabelos brancos, que eu fazia backup em disquete, pendrive, zip drive, coisas muito antigas, e a gente tinha uma premissa com a gente: quem tem dois tem um, quem tem um tem nada. Porque, invariavelmente, com a tecnologia da 20 anos atrás, um pendrive estragava muito rápido, um zip estragava muito rápido. Estranhamente, não tinha durabilidade ou permanência com os dispositivos externos que a gente tinha. Isso mudou hoje, mas a regra permanece. A regra 3-2-1 faço 3 cópias diferentes, em 2 mídias diferentes, pelo menos ali, né? Pode jogar numa tape, pode jogar numa nuvem. Um deles tem que estar externo, entra alguns conceitos de desplugar um repositório externo do teu ambiente, isso evita também que um atacante chegue ele e já enxergue todos os seus repositórios. Uma cópia estar offline e, por último, a Vinha ela traz ali sem erros após a verificação de recuperabilidade do backup. Então, essas regras são pilares para que eu garanta a recuperabilidade de um ambiente usando o meu backup. Exato, exato, Braga. Você falou bem, o 3-2-1 é um padrão de observação de melhores práticas, por assim dizer, de mercado. E isso é bem antigo, né? As 3 primeiras caixinhas falam exatamente de recuperação de desastre. Eu tenho a possibilidade de uma recuperação de desastre. Isso foi expandido, esse 1 e esse 0, exatamente por questão do ransomware, né? Então, 3-2-1, quando a gente fala de múltiplas cópias, de mídias diferentes, em lugares diferentes, é proteção, por exemplo, contra inundação, contra terremotos, contra quedas de sites, enfim. Então a gente está falando desse 3-2-1 inicial, né? Você ter uma cópia offline e você ter a capacidade de recuperação em determinada falha é exatamente a possibilidade inerente para você ter a proteção contra ransomware, né? A proteção contra ransomware demanda essas métricas, como a gente vai falar posteriormente, né? Pode Perfeito, falar. Roger. E como a Vim ela pode me ajudar? Aqui eu vou trazer algumas funcionalidades que a Vim entrega, trazer alguns conceitos também, e nós vamos falar e repetir alguns desses conceitos durante a apresentação. Um deles, backup, regra 3-2-1-1-0, imutabilidade, que a gente não falou, mas é ter um repositório com uma proteção, uma camada de proteção, onde você protege os seus dados de qualquer tipo de acesso externo, então não é possível apagar esses dados durante um período de tempo. Air gapped também, ou melhor, esse desplugar um repositório do meu ambiente de backup, da minha origem, é conhecida como air gapped. Teste de recuperação, não existe backup sem recuperação, e para eu ter certeza que eu consiga recuperar o backup, eu tenho que testar de tempo em tempo. Alta disponibilidade e disaster recover também, o conhecido DR. Exato, Braga, exato. O NIST, que é um órgão, um departamento do governo norte-americano que lida exatamente com questão de segurança, ele cita, ele faz alguns pilares em questão de segurança. Quais são as boas práticas? O que uma ferramenta tem que ter e oferecer para as empresas para que ela esteja apta a fornecer pilares de segurança para os clientes, né? E basicamente ele fala de 3 Is, né? Que é inteligência, imutabilidade e invisibilidade.
invisibilidade e essa capacidade de se descolar do seu ambiente produtivo, estar intangível do seu ambiente produtivo para que, como eu falei anteriormente, nesse deslocamento lateral do agressor, ele não consiga enxergar a estrutura backupeada, né? Essa é a invisibilidade. Você tem a imutabilidade, porque mesmo que ele chegue até lá, nessa estrutura apartada, ele não vai conseguir mutar, modificar esse ambiente, porque ele está imutável, travado de um determinado tempo, de acordo com a política, para que ele não se modifique. E outra é a inteligência, uma capacidade de, identificar essa entrada do agressor na infraestrutura, ter ferramentas de capacidade de ferramentas comportamentais, de análise de ambiente e também essa inteligência de recuperação rápida, de identificar, opa, qual que é o meu ponto para recuperação para eu fazer uma recuperação mais rápida, ou uma inteligência de uma recuperação em um ambiente apartado e mais saudável ou afastado. Então, esses 3 Is são pilares que formam qualquer ferramenta de proteção de ambiente, de resiliência. E a Vim, como o Braga bem falou, tem todo o potencial para fazer esse tipo de recuperação, né, Braga? Perfeito, Roger. Então vamos lá, vamos passar para o nosso segundo item, nosso guia, né, que é a proteção contra exclusões acidentais, ameaças internas e perda de informações críticas. É fato, vou para uma IA e jogo para ela. O que, que é isso, né? Como que você me ajuda a fazer isso? Então ela solta ali, para proteger a organização de seus dados, o essencial é implementar uma estratégia focada em controle de acesso, retenção automatizada e monitoramento. Então, quando a gente fala em controle de acesso, monitoramento, retenção, tudo de forma automatizada, eu preciso de uma ferramenta que consegue me entregar não só a possibilidade de fazer backup, como ela consegue me entregar opções onde eu controle quem acessa, como acessa, opções de controle de manutenção dos arquivos, dos jobs de backup, dos próprios backups dessa ferramenta, e que tenha também ferramentas capazes de monitorar o meu ambiente, que olhem lá como está o backup, como está as minhas VMs, como que está o movimento dos meus repositórios também. Então, o Vim está aí para ajudar com isso. Roger? Não é novidade de que a maioria das invasões que acontecem em infraestruturas não se trata de uma técnica rebuscada ou extremamente avançada. Na maioria das vezes é uma perda de perfil, uma perda de usuário, ou é um usuário descontente, ou é um usuário que permite ou compartilha o seu usuário de maneira externa, de maneira descuidada, e isso gera fragilidade na proteção do seu ambiente. Lembra? Entrada e deslocamento. Essa porta de entrada normalmente se dá através de identificação válida do usuário, válido dentro da estrutura. E isso pode gerar alguns problemas. E qualquer ferramenta de proteção de estrutura tem que pensar exatamente de como se proteger, como fazer essa identificação de usuário, né, o Braga? Perfeito, Roger. E como o Roger bem lembrou, e eu acredito que vários de vocês devem se lembrar do acesso, né, da perda de credenciais, da compra de uma credencial de um funcionário que não estava muito feliz com o seu salário. Por 15 mil ele vendeu a credencial dele, que deu um rombo de alguns milhões de reais em sistema bancário. Então, não é só a perda, é a proteção, níveis de proteção para que eu consiga sempre estar preparado.